E aí, continuando, né, nossos critérios para a construção do artigo científico, né, mas continuo, fazendo a ponte com a aula anterior, né, introdução, contextualiza aí o tema da pesquisa, ela que apresenta, já falei, né, que ela está apresentando aí o problema, né, a relevância, que é a importância do seu trabalho, que é uma forma de justificar porque é que você está escrevendo, os objetivos desse trabalho, né, quais foram as metas atingidas, porque aí nesse caso o trabalho já vai estar pronto. E aí que é fundamental, né? A introdução é fundamental para engajar o leitor, ou seja, para manter a atenção de quem está lendo no seu trabalho, né? Para ter vontade de ler até o final, tá? E aí, lógico que para isso, para conectar o leitor ao meu trabalho, eu preciso estar, né, dentro do nicho de interesse dele. Né? Então, quem pegar um artigo sobre Krav Maga, ou um livro, um capítulo de livro sobre Krav Maga, ele não vai ler esse artigo aleatoriamente, porque do nada ele resolveu. É porque ele se busca um artigo científico, normalmente alguém que tem um foco acadêmico no tema, né? E que possivelmente esteja querendo resolver um problema, ajudar ou ajuda para resolver um problema imediato, ou está querendo construir seu próprio trabalho, né? E aí entra uma outra questão sobre a literatura, né? Que é você ser citado, né? Pesquisadores citando seu trabalho, isso aumenta muito a importância do que você produziu. Tá? O segundo item, que deve vir logo após a introdução, é a metodologia, né? O método que você desenvolveu para chegar a esse resultado de pesquisa, né? Para chegar a, a, a essa produção, né? Então, a metodologia ela descreve, né, os métodos e procedimentos utilizados na pesquisa, assim como eu falei lá nas aulas, né? A coleta e análise de dados, né? E é crucial para a replicabilidade dos estudos e para a validade dos resultados obtidos. Então, é a metodologia. Às vezes eu pratico, toda vez que eu vou ler um artigo, eu leio o tema, dou uma olhada rápida no resumo e às vezes eu até pulo a introdução e vou direto na metodologia para saber, né, como foi o passo a passo para chegar àqueles resultados que estão lá na conclusão do resumo ou lá na conclusão final do trabalho, né? Como é que foi essa investigação, como é que foi a formulação das ideias ou da hipótese, né? A questão se teve experimentação ou não, ou que tipo de, se for uma revisão, que tipo de protocolo, né, o autor usou para chegar a esses dados, né? Para fazer que tipo de análise de dados ele fez, né? E também para a questão de estar, né, validando aí essa hipótese positiva ou a hipótese negativa. Então, metodologia ela é muito importante, ela precisa vir como um item no seu trabalho imediatamente após a conclusão, aí, aliás, a introdução. Alguém pode estar perguntando, professor, e o referencial teórico precisa vir? Não, no nosso modelo de artigo avaliativo aqui para a disciplina, não, a revisão de literatura vai ser tudo que você vai construir. O aluno faz, né, em relação a isso, quantas páginas meu artigo precisa ter, né, quantas páginas a minha introdução. Uma boa introdução, quando o artigo não tem referencial teórico, ela pode ter aí de 1,5 a 2 páginas, 2 páginas e meia no máximo. Tá? Eu acho um bom tamanho para uma introdução dessa, entre 1,5 página e 2 páginas de introdução bem construída, respeitando esses itens aí que nós falamos. Tá? Na sequência, após a metodologia, deve vir os resultados. Né? O que são o item resultados? Nós já falamos lá, né? Mas vale a pena falar de forma resumidamente. Os resultados eles apresentam os dados obtidos, né? De forma clara, objetiva, e ele é frequentemente utilizado, ele se utiliza de tabelas e gráficos, né? Então, normalmente, quando eu faço uma pesquisa quantitativa, uma pesquisa quali quantitativa, é interessante que eu esteja ilustrando e organizando esses dados de forma didática. Como é que eu faço isso? Utilizando estratégias de estatística, né? Na pior das hipóteses, média de desvio padrão, né? Categorizando esses dados, e aí eu vou estar apresentando para o meu leitor de forma organizada, né? Muitas vezes de forma bem simples, né? Não encarem isso como um fator complicador, tá? E aí entra a questão do processo de construção, as orientações que vocês vão ter aí no decorrer do processo, né? E é algo didático dentro do seu trabalho, isso chama a atenção do leitor e ajuda no entendimento
das análises que você vai fazer lá na discussão, né? Então, a questão de facilitar essa interpretação ou essa análise, né? E é nos resultados que eu vou estar voltando a falar sobre como eu problematizei, né? Como eu cheguei a esse tema, né? O que eu busquei para me ajudar a responder, né? E é interessante que os resultados também façam uma ponte com a metodologia, né? Então, é como se você estivesse explicando como é que foi a aplicação do método, entre outras coisas, tá bom? E aí, por fim, né? Por fim não, porque ainda tem a conclusão e o item referências, né? Vem o item discussão, né? Então, a discussão, depois de ter apresentado os dados que eu coletei, eita, a língua embolou, que eu coletei lá nos meus resultados, né? A partir da aplicação do meu método, eu vou estar discutindo, ou seja, buscando na literatura aqueles autores que concordam ou discordam, né, com a minha interpretação dos dados que eu coletei, né? Então, seguindo aqui essa trilhazinha da construção do meu artigo científico, né? Inicialmente eu tenho o quê? Eu tenho uma ideia, né? Tudo começa com a ideia, tá? Quem assistiu aí o filme A Origem, né? Então, eu tenho uma ideia. Nesse caso, a minha ideia ela vai surgir, né, pela cobrança de uma avaliação. Na realidade, às vezes eu já tenho essa ideia vindo desde a da graduação. Se eu cheguei até aqui com uma busca de ter uma formação de instrutor de Krav Maga, não foi por acaso. Esse processo às vezes começa lá na minha infância, né? E essa ideia foi crescendo a partir do momento que a minha formação foi sendo continuada, né, ao longo do tempo. Já pratiquei uma lutinha lá na infância e adolescência, né? Entrei no curso de educação física por afinidade, talvez, do treinamento, para saber mais sobre o treinamento das qualidades físicas, aprender um pouco mais sobre filosofia e didática a nível de graduação, e essa ideia ela foi crescendo, tá? E aí, a partir do momento que eu aprendi leitura científica, eu começo a formular essa ideia, né? Porque antes ela estava no macro e agora ela está no nível mais, não vou dizer micro, mas um nível mais estricto, né? Um nível mais. Eu coloquei essa minha ideia no funil e tirei numa peneira, tirei o que não fazia muito sentido e selecionei ali a essência da minha ideia, né? Depois disso eu vou aqui para fazer um trabalho, vou fazer aqui um ajuste, né? E vou problematizar essa ideia, tá? A partir disso eu vou aqui com o marco teórico. Então, peneirei essa ideia, desenvolvi, selecionei, tornei uma ideia científica, porque eu coloquei à luz da literatura, né? Vim aqui para o marco teórico para saber quem foi que pensou a mesma ideia, quem já desenvolveu, né? Porque se você pegar suas ideias e engavetar, alguém vai ter a mesma ideia, isso é inevitável, tá? Por mais original que sua ideia teve, vai desenvolver. Então, a gente tem que saber quem foi que fez, já teve a mesma ideia e já levou para a literatura, construindo algo e publicando, né? Depois vem o marco de referência, né? Que continua uma forma de eu estar expandindo esse marco teórico, né? Buscando literatura, buscando quem são as autoridades sobre o tema, no caso lutas, e que já está mais aprimorado nisso, né? Formulação das hipóteses, ou seja, tem um objetivo, tem a ideia, né? Essa ideia virou o tema da pesquisa. Tracei um objetivo, porque eu comecei a ler e achei que era aquilo ali que parecia com o que eu queria, né? E aí eu vou criar um problema, né? O que é o problema? O problema é uma pergunta, é o meu objetivo no formato de uma pergunta, tá? A partir do momento que eu tenho a pergunta que eu quero responder, eu começo a ter possíveis respostas. Então, eu vou procurar as mais palpáveis, né, mais plausíveis para a minha pergunta, que é o meu objetivo em forma de problema, e vou colocar uma positiva e uma negativa, assim como a gente explicou anteriormente, né? Então, dentro desse processo, eu já tenho um direcionamento para a minha investigação, tá? Depois disso, eu vou selecionar a minha amostra. O que é a minha amostra? Se for um trabalho de campo, vão ser indivíduos, né? Vão ser pessoas, vão ser seres humanos que eu vou trabalhar, né? No caso da minha pesquisa ser com seres humanos, tem gente que gosta de pesquisar com ratos, né? Com outros animais. No nosso caso aqui, normalmente é ser humano, né? Que é quem o praticante Krav Maga é o ser humano. Então,
nesse caso, selecionei a amostra, né? Pode ser pessoas, um grupo, uma sala, uma turma, ou pode ser artigos, né? Ou trabalhos científicos que eu vou precisar analisar, bancos de dados, tá? Entre outros. E aí nós vamos começar a fazer a seleção desses dados, né? Começa pelo título, depois eu vou lá dar uma olhada no resumo, vou fazer exatamente aquilo que eu estou querendo construir no meu trabalho. Os trabalhos mais interessantes dentro da zona que eu estou buscando, eu vou selecionando, né? E vou formando a minha amostra, né? Depois eu vou ter uma contribuição, aliás, uma comparação, né? Uma comprovação da minha hipótese, comparando ela com a hipótese de outros autores, e aí vem a análise de dados. Então, bem que eu coletei, analisei, se bate com as hipóteses, faço a análise, e aí ao final eu vou ter o quê? Um resultado, né? Uma informação, que ela vai ser o resultado, né, da minha pesquisa, né? Que fecha aí com a minha discussão. Então a discussão ela ganhou essa importância aqui na nossa análise, né? Ganhou uma atenção especial, nós falamos mais sobre a discussão, por quê? Porque a discussão é o momento em que eu vou situar meu trabalho à luz da literatura, né, comparando os meus achados, né, os meos resultados com resultados de outros autores. Né. Então, nesse caso aí, é uma análise um pouco mais minuciosa, né, para quem já tem uma experiência de graduação de TCC aí, deve lembrar como é que foi, né? E é aqui que, além de confrontar os autores que concordam e discordam com os dados que você achou, é um momento também para você argumentar, para você falar um pouquinho, né, sobre o que você acha desse choque entre ideias dos autores, né? E aí também vai estar sugerindo aí as pesquisas futuras. Por último, nós temos aqui a nossa conclusão, né? A conclusão aí ela resume aí os principais achados do estudo, né? Reitera aí a importância no surgimento de possíveis aplicações práticas, não posso esquecer isso. Lá na minha conclusão é que eu cito isso, né? Eu fecho minha conclusão exatamente dizendo isso, que novas pesquisas, nenhuma pesquisa se encerra nela mesma, já tinha falado isso nas primeiras aulas, tanto na parte de estrutura geral como de estrutura mais específica, e nenhum trabalho se encerra nele mesmo, né? Então, por mais que você se envaideça com o que você realizou, é sempre importante fechar a sua conclusão falando sobre a importância de novos trabalhos e a aplicação prática da pesquisa que você está apresentando, né? Então, a conclusão é uma síntese, aí, uma reflexão da contribuição desses conhecimentos, né? E ela reflete isso, né? A estrutura mais simples aqui de um artigo científico seria a narrativa, que eu já citei nas aulas, né? Ela tem, além do tema, ela tem introdução, desenvolvimento e conclusão, além das bibliografias. E ela reflete aí, né, os resultados. Eu acredito que alguns de vocês sejam aconselhados ou busquem orientação e, de acordo com o tipo de pensamento, você escreva aí uma revisão narrativa, né, que é um trabalho mais simples e que, inclusive, é normalmente o pontapé inicial de toda e qualquer pesquisa. E por último, as referências bibliográficas, tá, pessoal? Então, as referências, no item referência, inclusive eu ensinei para como você construir referências usando a norma brasileira de da Associação Brasileira de Norma Técnica, a BNT, e entre outras, né? Porque dá para fazer isso lá pelo Google Acadêmico. Mostrei os itens de uma referência bibliográfica, tá? E mostrei como já pegar isso pronto lá no Google Acadêmico com aquelas aspasinhas, né? Lá ele mostra a BNT, né, que é a norma 6028, mostra a APA, né, que é uma norma internacional para grande parte das revistas, se eu não me engano ele mostra a Vancouver também. E aí nosso trabalho ele vai ser pautado seguindo aí a BNT, né, formato de trabalho simples, com essa estrutura aí que estamos passando para vocês, né, que vai ser o item avaliativo da nossa disciplina. Um outro fator importante, né, é o envio do trabalho. Para onde é que você vai enviar esse trabalho? Esse trabalho vai ser enviado para o e-mail da coordenação. Né? O e-mail é o jbandradeneto74@gmail.com. Tá? Então, esse e-mail é o e-mail que vocês vão, ao finalizar o trabalho, vocês vão estar enviando, né? Recomendo enviar uma primeira cópia antes do prazo final, tá?
para que não haja enganos, caso tenha alguma correção, dá tempo de fazer, então 3, 4 dias, 5 dias antes do prazo final, já mandem aí um rascunho para ver se está no formato aí que está adequado, né, para obter uma nota aprovativa, uma nota top, né, uma nota 10. Então, vocês têm aí até o dia 30, o que seria o ideal? A partir do dia 25 já está enviando uma versão preliminar para contemplação da correção, tá? Isso facilita muito a vida de vocês e vai facilitar o orientador no caso de estar dando sugestões. Mandou depois, no prazo ou depois do prazo, aí já você vai estar se colocando numa posição de complicação, tá bom? Então, eu desejo todo o sucesso do mundo a todos. Acredito que foi bastante produtivo, né? Nosso contato. E desejo sucesso, tá? Acredito que todos vocês estão aptos a produzir esse pequeno trabalho. Quem sabe até publicar. Forte abraço e até mais. A gente se vê por aí, pessoal. Até logo.